O novo ECA digital passa a valer agora em março de 2026. Tá todo mundo falando sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet, porque é um assunto muito importante que precisa ser debatido com seriedade. E hoje eu vim aqui falar sobre esse assunto, tanto para explicar um pouco do que muda, do que vem com essa lei nova e também alguns pontos de alerta que eu tenho visto sobre e também para trazer a minha perspectiva enquanto trabalhadora sexual, porque pra gente que trabalha com sexo, com plataformas, com os laranjinhas, com os azulzinhos, com os jobs, com os cammings, isso pode trazer mudanças bem importantes em como a gente trabalha e como os nossos clientes acessam o nosso trabalho também. E se você não me conhece, eu me chamo Carolina, eu sou trabalhadora sexual, psicóloga e redutora de danos, e aqui nesse canal eu falo um pouco sobre tudo isso. Então vamos entender o basiquinho aqui do que vai mudar. O primeiro ponto vai ser a verificação da idade, né? Já é consenso que ter aqueles sites onde diz sim, eu sou maior de 18, não funciona para nada, não impede ninguém de acessar o que não deveria. Então agora a lei diz que as plataformas precisam ter mecanismos confiáveis de verificação de idade. E isso pode ser documento, biometria, selfies, sistemas de verificação de idade, muitas vezes feitos por IA. E em alguns casos isso pode acontecer toda vez que você acessa aquele site, aquela plataforma, não só quando cria conta. Outro ponto que muda agora com a lei é que as plataformas passam a ter a obrigação de prevenir o acesso a conteúdos que envolvam exploração e abuso sexual, violência ou assédio, incentivo à automutilação, ao suicídio, ao uso de substâncias, sejam elas legais ou não, a jogos de apostas, a publicidades predatórias e ao conteúdo pornográfico. Então, esse é um ponto interessante porque, na lógica da lei, a pornografia, mesmo que seja consensual, né, não tem nenhuma diferenciação entre contextos consensuais ou não, e ali ela tá no mesmo balaio de vários outros crimes graves. Então, isso gera uma preocupação de como que isso vai ser aplicado na prática. E um outro ponto que eu acho, assim, extremamente notável, para dizer o mínimo, é que não há nenhuma menção à propagação de discursos de ódio, à misoginia, a racismo, à transfobia, a nada. Uma questão extremamente complexa e atual que atravessa diretamente o contato de crianças e adolescentes em redes sem moderação e que não está na lei citado de nenhuma forma. A lei também traz outro ponto importante, a chamada responsabilidade compartilhada, e isso significa que não é só a plataforma que pode ser responsabilizada, que entram também a empresa do aplicativo, as lojas de aplicativos e outras empresas de tecnologia que possam estar envolvidas nesse ecossistema. Então, na prática, isso espalha o risco jurídico por toda essa cadeia e, como resultado, as plataformas tiram o delas da reta primeiro e perguntam depois. E a gente já viu isso acontecer antes, como, por exemplo, em 2021, a OnlyFans, a plataforma bilionária de conteúdo por assinatura, que construiu a sua base, a sua fortuna justamente em cima de conteúdo adulto, e anunciaram que iriam proibir conteúdos pornográficos depois de sofrer pressão por bancos e intermediários de pagamento. Nessa época, né, dias depois, eles voltaram atrás, depois que os criadores tiveram uma revolta massiva. Mas fica esse recado. O principal produto daquela plataforma é também o que mais é considerado ameaçador para eles diante dessa reputação, diante de quem controla o dinheiro, né? Os bancos. E aí, desde então, eles vêm tentando higienizar a imagem, promovendo criadores mais aceitáveis, como atletas, artistas. E na prática, né, o que a gente vê é que isso cria uma divisão bem concreta daqueles que podem ter o link na bio direto e aquelas pessoas que tomam shadow ban, tem post removido, tem conta derrubada, só por estar ali dizendo de alguma forma que faz conteúdo adulto. A gente sabe que muitos de nós nem tem link direto, nem divulga nada, nem posta nada explícito, e mesmo assim vive tendo suas contas derrubadas ou sofrendo shadow ban. E aí, né, isso vai criando hierarquias. Ainda mais. E nesse caso do OnlyFans, né, fica, enfim, a hipocrisia, porque tem esse grupo que é a vitrine,
que fecha as parcerias, que aparece nas campanhas, enquanto quem está sustentando de verdade, quem está gerando a receita e os bilhões anuais, fica escondido, né? Porque não combina com a imagem que a plataforma quer vender. E aí é isso, né? O trabalho sexual, como sempre, ele é bem-vindo na hora de cair o Pix na conta de quem lucra com ele. Então agora vamos falar sobre quem participou dessa discussão, que eu acho que é uma das partes mais reveladoras do relatório que eu li. Retomando o que é esse relatório, o Ministério da Justiça ele abriu uma consulta pública para discutir como deveria funcionar a verificação de idade na internet brasileira, considerando que, né, o ECA está dizendo agora que todo mundo vai ter que fazer verificação de idade. E aí, quando você vai ver quem participou, surgem algumas coisas interessantes, porque a maior parte das contribuições veio de empresas de tecnologia, big techs, empresas que vendem serviços de verificação digital. Então, empresas que podem, inclusive, vender exatamente as tecnologias que podem se tornar obrigatórias com esse tipo de regulação. Também aparecem algumas organizações da sociedade civil importantes e, em menor escala, representantes do governo e da academia. Mas quando a gente olha para o conjunto geral dessa consulta, o peso empresarial é muito grande desse setor e também a participação ela foi muito maior na região sudeste. E aí, então, o que está faltando, né? O próprio relatório ele vai reconhecer que essa consulta teve limites. Para começar, a participação acadêmica é pequena, então, quando pesquisadores e estudiosos não participam de uma consulta como essa, né, fica uma lacuna de perspectivas técnicas, científicas, e também as regiões ficaram subrepresentadas, principalmente a região norte. Também, o próprio relatório reconhece a lacuna de perspectivas dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, das pessoas que vivem em periferia, de crianças em acolhimento institucional, regiões com menor acesso digital, num geral. Então, grupos que muitas vezes vão ser diretamente afetados pelas desigualdades tecnológicas e que acabam tendo pouca presença nesse debate. Então, isso leva, né, a gente a se perguntar quem que está sendo ouvido, quem que está definindo os rumos que isso vai tomar e sob quais interesses. Então, ao pensar como é que essa implementação vai ser feita, algumas coisas estão em disputa, como a responsabilidade de quem que é, quem tem que fazer o quê. E aí, como você pode imaginar, as empresas ficam jogando para todo mundo, querem tirar o deles da reta, né? Claro que dentro do capitalismo a empresa não está preocupada no bem-estar social, né? Está preocupada com a sua margem de lucros. Então, as empresas basicamente de um lado querem jogar a responsabilidade para as famílias e dizer que os pais que têm que controlar o que os filhos acessam, que a empresa não tem como garantir nada. E também são usados alguns argumentos bem interessantes de que, já que a verificação de dados sempre vai ser burlada de alguma forma, então o Estado tem que ver isso aí direito de fazer as empresas gastarem muito dinheiro com isso. E, de um outro lado, as organizações da sociedade civil argumentam que isso é insuficiente, porque as plataformas criaram ambientes extremamente complexos, né? Não dá para simplesmente jogar toda a responsabilidade em famílias exaustas e que não conseguem dar conta de monitorar tudo que os filhos acessam, porque as próprias arquiteturas digitais são feitas para captar a atenção e prender a pessoa ali. Ainda mais crianças e adolescentes que não vão ter a mesma capacidade de autocontrole do que um adulto. Então, a partir do momento que essa responsabilidade é compartilhada, então entra uma discussão sobre como o algoritmo, o design e o próprio funcionamento das plataformas é gerenciado, é realizado, é pensado. Agora presta atenção aqui que essa parte é importante. Vamos aos alertas. O próprio relatório, ele traz alguns alertas de riscos associados a essa verificação obrigatória de idade. Alguns deles, inclusive, são bem sérios. Um deles é o que é chamado de honeypot de dados, que honeypot é pote de mel em inglês. Olha que belezura esse nome. Que basicamente é um banco de dados tão valioso que ele vira um chamariz para hackers. Então, quando a gente está falando de verificação de idade, pensa no tipo de dado que pode ficar armazenado, como nomes, documentos, biometria facial, dados de pagamento, históricos de uso. E agora imagina isso em grande escala, né? Milhões de pessoas, incluindo adolescentes, com esse tipo de informação centralizada.
Imagina que isso também pode envolver trabalhadores sexuais, aonde o vazamento de dados pode significar exposição, perda de renda e riscos digitais, riscos físicos. E a gente, inclusive, não precisa imaginar muito, porque a gente já viu o que acontece quando esse tipo de banco de dados vaza. E eu queria falar sobre o caso Ashley Madison. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse talvez tenha sido o caso mais famoso de vazamentos de dados. Essa plataforma era um site de relacionamentos extraconjugais e o slogan deles era literalmente: "A vida é curta, tem um caso". E então, um grupo de hackers invadiu o sistema e vazou dados de 33 milhões de usuários, 32, 30 e pouquinhos milhões de usuários. Entre eles, nomes, endereços, e-mails, históricos de mensagens, preferências sexuais, dados de pagamento, caos. E o impacto foi absurdo, né? Tanto em casamentos, chantagem, extorsão e até suicídios associados a esse vazamento. E tem um detalhe que deixa tudo ainda pior, que é que esse site, ele cobrava uma taxa para apagar esses dados. Só que eles nunca pagavam. Esses dados todos estavam lá. Então, imagina se a gente está falando de plataformas que vão ter vários dados sensíveis. E aí, se a gente pensar também, né, nesse contexto de conteúdos adultos, elas vão ter vários dados sensíveis e você confia na segurança dessas plataformas? Porque a gente sabe que já teve vazamentos de dados em outras plataformas. É um ponto muito complicado para todo mundo, mas especialmente quando a gente pensa no nosso contexto enquanto trabalhadores mais 18 e também enquanto clientes, consumidores mais 18, isso bota as coisas numa outra perspectiva também. Outro ponto importante é a famigerada moderação por IAs. Esses sistemas que são amplamente defendidos pelas Big Techs por serem rápidos, baratos e práticos, tão longe de serem precisos. E existe um debate já bem consolidado sobre racismo algorítmico e pesquisas também estão sendo feitas investigando mais sobre como corpos dissidentes de gênero, por exemplo, são lidos de forma discriminatória pelos algoritmos. Então, esses sistemas, eles tendem a interpretar de uma forma diferente corpos e rostos a depender da raça, do gênero, do padrão corporal. E tem um estudo bem interessante que foi feito pela pesquisadora Joy Buolamwini, eu não tenho certeza se eu falei certo o nome dela, mas desculpa aí, desse projeto que se chama Gender Shades e mostrou que sistemas de reconhecimento facial têm taxas de erro muito maiores para pessoas negras, especialmente mulheres negras, do que em comparação com homens brancos, por exemplo. E isso não fica só no rosto, porque agora a gente vai falar da moderação de conteúdo, esses padrões também se repetem. Então, tem pesquisas que mostram que conteúdos de pessoas trans ou não binárias são frequentemente classificados como inadequados, conteúdo sensível, pornográfico ou ofensivo, mesmo quando não são. E tem um exemplo concreto que é interessante, que é um estudo da Universidade de Sussex, que fala sobre como drag queens sofrem mais shadow ban por conta dessa discriminação algorítmica. Então, há também essa tendência, né, de que corpos negros, corpos gordos ou expressões de gênero fora do padrão sejam lidos como mais sexualizados ou impróprios pelo sistema. Isso não acontece por acaso, né? Esses sistemas, eles são treinados para isso, eles usam dados enviesados, eles são organizados a partir de lógicas muito simplistas e binária, né? Homem ou mulher, apropriado ou inapropriado. E a gente sabe que a realidade não cabe nessas categorias, né? Então, quando você coloca esse tipo de tecnologia para decidir quem pode acessar uma plataforma, quem precisa provar a idade, que tipo de conteúdo que pode circular, a gente está delegando decisões complexas e sérias para sistemas que vão classificar o que é conteúdo sensível a partir de algoritmos opacos e excludentes por excelência. E isso também traz uma outra questão, que é a própria educação sexual, né? Como que a gente vai diferenciar um conteúdo que é educativo de um conteúdo que é pornográfico? A gente sabe que na prática isso é muito mal feito. E aí, no fim das contas, os adolescentes, que era quem a gente queria proteger, ficam
mais restringidos ainda de acessar, por exemplo, conteúdos educativos, que a gente sabe que é uma barreira enorme, por exemplo, nas famílias, às vezes até na escola trazerem isso leva uma polêmica com as famílias. Outro alerta do relatório é que se o sistema for muito invasivo, complexo ou burocrático, pode incentivar o surgimento de mercados paralelos. Então, os usuários eles podem migrar para sites hospedados fora do país, para plataformas alternativas, para ambientes sem qualquer regulação. E quando isso acontece, tudo isso fica mais perigoso, né? Especialmente para a gente do trabalho sexual, isso pode dificultar a renda e empurrar pessoas para camadas mais invisíveis e mais vulneráveis da internet. O relatório também menciona um problema estrutural importante que é a exclusão digital. Porque, assim, né? Verificação de idade não vai ser um processo que vai ser tão simples. Então, você vai precisar de um certo letramento tecnológico. Se você tiver um celular antigo com uma câmera peba que não funciona direito, se a sua internet for ruim e não completar esse processo, e se você tiver um dispositivo compartilhado com várias pessoas da sua família, que é uma realidade de muitas famílias. Então, se essa verificação não englobar essas pessoas, muita gente vai ficar fora de vários serviços online, inclusive, né? E essas pessoas não estão ali nessa consulta pública. E aqui tem um ponto, aquele momentos, enfim, a ironia, de que vários setores estão pedindo para ficar de fora dessa regulação, inclusive as redes sociais, que estão dizendo não. O nosso conteúdo nem é tão grave assim, só precisa de uma moderaçãozinha. Um site de trabalho que vai dizer, não, o jovem precisa trabalhar, não atrapalhe. E aí, né, quando esse trabalho ele é legítimo, ou quando é uma empresa que tem grana, que tem lobby, essa verificação atrapalha, ela é obstáculo. Mas quando o negócio é pornografia, aí essa verificação precisa ser o mais minuciosa possível. E assim, eu, como trabalhadora sexual, eu acho ótimo que tenha verificação de idade nos sites. Acho que já passou da hora de ter isso, assim. Quem tá no meio já viveu ou ouviu história de colega que atendeu um adolescente sem saber. Porque do nosso lado, a exigência sempre foi pesada. A gente manda documento, a gente passa endereço, a nossa câmera fica ligada, a gente se expõe. E do lado do cliente, qualquer e-mail fake servia. Ele pode fazer um chat com a câmera desligada, sem identificação nenhuma. Então, eu acho que isso é uma proteção urgente, sim, e que vai fazer a diferença, mas aí que tá o ponto, né? Se essa verificação ela é tão importante, por que ela só valeria para os conteúdos adultos? Por que não há nenhuma diferenciação entre conteúdo educativo e conteúdo pornográfico? Por que não estendem para o Discord esse tipo de verificação, aonde tem coisas horríveis acontecendo livremente? Por que não pro Roblox, né, que já mostrou que não quer e não consegue moderar nada, que tá fazendo aquela verificação de idade mal feita pra caramba? Por que não para as redes sociais, onde é tão importante, porque os algoritmos estão sempre empurrando conteúdos com discurso de ódio, onde esse tipo de coisa tá rolando livremente? Agora, posta uma foto de biquíni para você ver. Posta uma foto mostrando 1 milímetro do seu mamilo para você ver. Então, assim, se a preocupação é real, eu acho que a verificação ela tem que acontecer aonde o perigo realmente acontece. Não só onde é mais fácil regular estritamente, porque ninguém vai reclamar. Esse tipo de debate não é novo, ele é atravessado por uma lei que surgiu nos Estados Unidos chamada Sexta Fosta. Ela foi criada para combater o tráfico sexual online, mas acabou afetando profundamente também o trabalho sexual consensual, porque depois dessa aprovação, várias plataformas removeram conteúdos adultos, sessões inteiras de anúncios desapareceram, trabalhadoras perderam ferramentas de triagem de clientes, e isso teve consequências documentadas, como queda de renda, aumento de vulnerabilidade, migração para ambientes mais perigosos. E também, assim, como muitas plataformas são dos Estados Unidos, os efeitos dessa lei acabaram influenciando a internet no mundo inteiro. Mas esse é um tema tão grande que provavelmente merece um vídeo só para ele, então se vocês quiserem, comenta aqui. Bom, depois de ler a lei e esse relatório da consulta pública, algumas perguntas ficaram muito evidentes para mim, como aonde estão os trabalhadores sexuais nesse debate, porque essas regras vão afetar diretamente o nosso trabalho, mas não tem ninguém do setor, nenhuma associação, né, que represente a nossa categoria nessa consulta. Em segundo, aonde estão os adolescentes, porque eles são justamente o grupo que a lei diz proteger, mas quase não aparece uma discussão de como adolescentes usam a internet, como burlam sistemas de restrição, que tipos de educação digital funcionariam melhor. Isso levanta uma preocupação, né, de como
essa lei pode ser implementada de forma a ser realmente efetiva e resolver esse problema. Ela busca proteger crianças e adolescentes, que é um objetivo legítimo e importantíssimo, mas as soluções propostas, elas levantam questões como privacidade, a segurança de dados, a censura automatizada através de moderações de IA, a exclusão digital, que pode ser acentuada ainda mais com esses processos, e o impacto em grupos que já enfrentam estigma. Então, fica claro que vários grupos diretamente afetados ainda estão fora dessa conversa, especialmente também se a gente começar a levar em conta dinâmicas territoriais, né? A gente volta lá para os pontos que eu citei no início do vídeo, de vários grupos que estão subrepresentados, para não dizer zero representados nessa consulta pública. E quando regras tão importantes vão ser decididas sem ouvir justamente as parcelas mais vulneráveis, o risco é a gente criar soluções que parecem boas no papel, mas que na prática acabam criando novos problemas. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like, compartilhe aí com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. E eu vou deixar as fontes todas na descrição do vídeo.